dessas necessidades humanas, uma das mais sutis é o sexo. Ele não é uma necessidade no sentido de que é comer. Você não conhece nenhum ser humano que jamais comeu. Mas tem seres humanos que jamais tiveram relações sexuais e não morreram por causa disso. Elas existem muitos. Então esta é uma das necessidades que mais depende da sua interpretação subjetiva. Então nós estamos tentando achar aqui onde é que termina o elemento extrapsíquico, onde começa o elemento psíquico. Então você vê que ele começa muito abaixo do que você estava imaginando. Porque nós estávamos pensando toda a coleção dos nossos impulsos como elementos físicos, né, que estão presentes já determinando a nossa conduta fora do nosso campo de escolha. E pior, estamos localizando aí todo o campo do inconsciente. Digo, olha, se não existe sequer impulsos, quanto mais existem impulsos inconscientes. Impulso inconsciente é impulso que eu não sei que tenho. Como é que eu vou atender essa porcaria? Então você vê que o mundo da psicologia se torna muito complicado por causa dessas fantasmagorias. Quer dizer, em vez de você reduzir as coisas aos elementos simples e materialmente existentes, você pega compostos e trata como se fossem compostos psíquicos e trata como se fossem coisas. Como se fossem entidades realmente existentes. Então, o impulso é o que nós chamamos de impulso é o resultado de uma necessidade física interpretada pela psique de uma certa maneira e transformada num motivo de conduta. Essa conduta ela pode ser tão repetitiva que você não saiba mais como voltar atrás. Quer dizer, você não sabe o código para você separar a mera necessidade física do símbolo que a valoriza. Então você não sabe como voltar atrás e por isso mesmo você diz que aquilo é compulsivo, mas não é compulsivo na sua origem. Foi tornado compulsivo por esquecimento dos mecanismos que o causaram. Como os vícios? Como se fosse um vício. Mas não é necessariamente um vício, é? A pessoa vai se drogando produção. Os vícios funcionam assim, mas não são só os vícios que funcionam assim. Muita coisa funciona assim. Está entendendo? Muito da conduta humana é assim. O sujeito não sabe mais como mudar aquela conduta e por isso mesmo ele diz que ela é compulsiva, que é irresistível, que não depende dele. Mas não depende dele por quê? Porque ele esqueceu o código. E não porque a força por si esteja atuando em cima dele. Está entendendo? Então, todo este mundo, vamos dizer, das necessidades transfiguradas simbolicamente, é o que nós chamamos de desejo, de emoção, de sentimento, etc, etc, etc. É todo, vamos dizer, este mundo dos impulsos, entre aspas, irracionais. Então, na verdade, eles são perfeitamente racionais, porque você pode fazer uma equação entre a força da necessidade e o valor do símbolo que a expressa. E daí você terá a intensidade do desejo, a intensidade do temor, a intensidade da emoção, etc, etc. Há uma equação, materialmente nós não podemos calcular, mas sabemos que tem uma estrutura, a estrutura de uma proporção. Está entendendo? Vamos dizer, todo desejo humano, tudo isso que nós vivenciamos como impulso é resultado de uma necessidade corporal multiplicada pelo valor do símbolo que você associa a ela. Então tem até uma estrutura matemática. Por exemplo, o comer. O comer, para certas pessoas, por exemplo, quando eu era pequeno, eu não queria comer. Então, porque tudo me doía. E comer era uma incomodidade. Então eu associava, a comida com coisa ruim.
Então passava dias sem querer comer nada. Mas você pode associar o comer com um prazer, com uma atividade social, ou com um agrado que você está fazendo a você mesmo. Essa menina que quando o namorado larga, elas engordam pra caramba. Não larga a geladeira o dia inteiro, né? O que é? Brigadeiro. É uma mania. Brigou com o namorado, se toca de brigadeiro. Ah, é. Então aqui tem um valor simbólico de agradar-se a si mesmo. Já que ele não me dá os carinhos que eu quero, eu dou, sob a forma de comida. O que isso tem a ver com a comida propriamente dita? Nada. O que isso tem a ver com a fome? Nada, é inteiramente subjetivo. Tanto que uma pessoa pode interpretar a fome de uma maneira e outra pode interpretar da maneira contrária. Não é isso? Eu me lembro que assim, eu tinha muito problema de respiração de garganta, então engolir as coisas era um suplício para mim. Eu fui começar a gostar de comida muito mais tarde. Então no começo eu só comia mediante ameaça de morte. Meu pai sentava com uma cinta do meu lado e falava, come, desgraçado. Ele não batia, mas ficava só com a cinta ali olhando. Eu comia até o fim. Se não fosse isso, eu teria morrido. Então essa necessidade ela pode se tornar mais intensa ou menos intensa, conforme a interpretação que você faz. Essa interpretação depende de 1000 coisas. Inclusive você pode mudar. Como eu mesmo mudei. Está entendendo? Então, por exemplo, eu comecei a associar comida com coisa estética. Eu gostava de comida bonita. Se desarruma a minha comida, não quero comer mais. Até hoje eu sou assim. O Xenivês, ela põe lá, ela pôs o arroz, pôs o feijão em cima e fala, não como mais. O feijão tem que estar do lado. Mas é maluquice minha, evidentemente. O gosto não vai mudar. E a propriedade nutritiva também não vai mudar. Passa a fome? Passa a fome? Não passa a fome, mas estragou. Está entendendo? Agora, dessas necessidades humanas, uma das mais sutis é o sexo. Ele não é uma necessidade no sentido de que é comer. Você não conhece nenhum ser humano que jamais comeu. Mas tem seres humanos que jamais tiveram relações sexuais e não morreram por causa disso. Elas existem muitos. Então, esta é uma das necessidades que mais depende da sua interpretação subjetiva. Ou seja, através daquele, atendendo aquela necessidade, você vai atender uma série de outras coisas que não tem nada a ver com ela. Não é isso? Por exemplo, a simples necessidade do contato físico. Você escapar da sua solidão corporal. Eu digo, em si mesmo, isso não é um impulso sexual. Mas ele geralmente vem associado. A necessidade, vamos dizer, de um conforto psíquico. De você sentir que o outro gosta de você. A prova de que isso não está associado ao impulso sexual é que tem pessoas que são capazes de transar com pessoas que elas desprezam. Não existe jeito assim? Está querendo que aquela pessoa a ame? Que nada. Se amar, que daí vai estragar tudo. Entendeu? Então, isso quer dizer que a interpretação que você faz da sua necessidade sexual é um negócio tremendamente elástico. Agora, a partir da hora que você criou aqueles esquemas interpretativos todos, você não lembra mais como você montou aquele negócio. E é difícil desmontar. Está entendendo? É por isso que o impulso sexual pode ser associado, a necessidade sexual pode ser associada a qualquer coisa. Um sujeito pode ter uma baita atração por um buraco de fechadura, por exemplo. Outro dia eu estava lendo a história do diplomata russo, cuja carreira foi destruída quando, num país do Oriente qualquer, divulgaram fotos da mulher dele transando com um cachorro. Acabou a carreira do sujeito. Então ela devia achar aquele cachorro. O cachorro tinha um tremendo sex appeal. Não é isso? Então,
todo o mundo do que nós chamamos de perversão sexual, né, só existe por causa disso. Se o impulso sexual viesse diretamente com o sinal do objeto que o atende, isso não poderia acontecer. Como vem, por exemplo, a necessidade de respirar. Nenhum de nós respira nada a não ser ar. Não é assim? A não ser se a câmara que cheia não cola. Tá. Mas eles não vão fazer isso permanentemente. Está entendendo? Então, é por isso que nós dizemos que essas condutas têm um elemento psíquico. Porque há esse elemento de flexibilidade, e essa flexibilidade está associada à história do indivíduo. É ao longo da sua história que ele vai fazendo suas escolhas, né, e ao mesmo tempo apagando a pista das escolhas. Então, consolidando certas escolhas como rotineiras, até o ponto de que ele se reconhece nelas, e ele forma um eu e conta a sua própria história e diz, eu sou assim.